Alan, qual o imposto que incide na seção de direitos hereditários? Você fala muito, né? Eu realmente costumo falar que a seção de direitos hereditários é um grande instrumento quando você vai trabalhar com alguns inventários que as pessoas não têm dinheiro. Então, você pode, de repente, conseguir ali transacionar um bem antes da realização do inventário para levantar capital para arcar com o inventário, que é um ato caro, eu sei disso. Tá? E aí eu costumo falar muito da seção de direitos hereditários. A pessoa perguntou, e aí? Mas peraí, se é de alguém morto, não é ITCD, mas aí a transação está acontecendo em vida? Bom, vamos explicar. Primeira coisa, o que é ITBI e o que é ITCD? De cara eu te aviso, esses dois são os principais impostos que você tem que conhecer para trabalhar no direito extrajudicial. Você se envolveu com o extrajudicial, você vai ouvir falar desses dois impostos. ITBI, coloca aí, ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O que significa Imposto de Transmissão de Bens Imóveis? Tá? Nome entrega aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. ITBI. Imposto. Ó o Alan ficando doido aqui, ó. Tá vendo, gente? A alergia vai consumindo nossa cabeça. A gente começa a ficar com a cabeça meio tonto, meio com dor de cabeça. Tá? O imposto sobre a transmissão de bens imóveis, pessoal, é o seguinte. Primeiro, é um imposto devido toda vez que eu transaciono, imposto sobre transmissão. Então, eu tenho uma transação de bens. Eu preciso que alguém transfira para alguém determinado bem ou direito sobre um bem imóvel. Alan, é sobre bem móvel? Não. É sobre mercadoria? Não. Aí é ICMS. É sobre serviço? Não. Aí é ISS. É sobre bens imóveis. Então, toda vez que eu transfiro um bem imóvel ou um direito a ele relativo, existe a incidência do ITBI. O ITCD, por outro lado, olha bem, vamos fazer essa diferenciação para isso já ficar gravado na sua cabeça. O ITCD, por outro lado, ou ITCMD, como algumas pessoas gostam de chamar, é o imposto de transmissão, causa mortes ou doação. Perceba que tem um ou, percebeu? Por quê? Porque esse é um imposto que incide sobre duas circunstâncias. Ele incide toda vez que você tem uma transmissão decorrente de um falecimento, então se alguém faleceu e você vai realizar ali a transmissão, né? A gente fala aqui entre aspas porque a transmissão ocorre por força de lei, mas quando os bens vão sair do falecido e vão para os seus herdeiros, nós vamos pagar o ITCM, né? Que é o causa mortes, e toda vez que for por uma doação, ou seja, uma liberalidade, for um ato gratuito, é por uma doação, você vai pagar o ITCMD, né, ou ITCD, como a gente gosta de falar para diferenciar um dos outros. É o mesmo imposto, só que incide sobre duas situações diferentes, ou pela morte ou pela doação. Sendo bem prático, ITBI é sempre que eu tiver um ato de transmissão intervivos, ou seja, duas pessoas transacionando isso vivas. E de maneira, olha aqui para minha mão, ó, onerosa. Então, se você quiser botar aí, eu boto ITBI, quando as pessoas estiverem vivas e tiver o quê? Onerosidade, ou seja, você tem algum pagamento. E ITCD, toda vez que for de uma pessoa falecida, então quando eu tiver ali uma situação de alguém falecido passando para os seus herdeiros os bens, é ITCD ou ITCMD, e também toda vez que o ato for gratuito, não tiver uma contraprestação pecuniária, ninguém está pagando nada, também será ITCD. Simples, né? Então, casos mais comuns, ITBI, na venda, tá bom? A venda, por exemplo, você gera o ITBI. Na seção de direitos hereditários, você gera o ITBI. Na seção de direitos possessórios, você gera o ITBI. O ITCD, caso mais comum, a doação. Mas a gente pode também ter, por exemplo, uma cessão gratuita de direitos possessórios, que nada mais é do que uma doação, né? Só com outro nome, também é ITCD. E, claro, no famoso inventário. Todas as vezes que você vai realizar o inventário, você precisa recolher o ITCD. Alan, eu ouvi falar que o ITCD é X%, eu ouvi falar que o ITBI é Y%. Meus caros, o ITBI é um imposto de natureza municipal. Se ele é de natureza municipal, o que você tem que saber? Que ele vai ter a sua regulamentação, inclusive a sua alíquota, ou seja, a porcentagem que vai gerar de imposto, vai ser definida pela lei municipal. Então, pode ser que no seu município seja um valor, no meu seja outro. Por exemplo,
Uma alíquota muito comum que vários municípios brasileiros incidem é 2%. Outros têm alíquotas diferenciadas. Ah, se o bem for assim é tanto, se o bem for assado é tanto. Então, o que você tem que conhecer? A lei orgânica do seu município, a lei tributária, desculpa, do seu município, para você entender e saber quanto que é o ITBI aí na sua região, tá? E o ITCD é a mesma coisa, só que o ITCD é de nível estadual. Olha a diferença? Município, o ITBI. Estado, unidade da federação, ITCD. Mesma situação, o ITCD também varia de estado para estado, pessoal. Como é um imposto de natureza estadual, os estados definem suas alíquotas. Existem aí, por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, que para alguns casos é 3%. Me corrijam se eu estiver errado, tá, pessoal? Claro que eu não decorei a lei estadual tributária de cada estado. Espírito Santo é 4%, existe lugar já com 4,5%, se eu não me engano, existe estado no Brasil com 5% de TCD, e por aí vai. Show? O que é muito importante? A partir do momento que você decide migrar a sua vida para o extrajudicial, esse é o tipo de conhecimento que você deve ter. É obrigatório para alguém do extrajudicial, porque pode ter certeza que vai ser uma pergunta recorrente do seu cliente para você. Beleza? Então agora eu vou já te dar um panorama geral e vamos responder a pergunta do colega então. Alan, qual é que incide na seção de direitos hereditários, que você tanto fala? Tem vídeo no meu canal do YouTube, para quem não assistiu ainda, dá um pulo lá e assiste, que eu acho que o nome é Como Fazer Inventário Sem Dinheiro, alguma coisa assim, que eu falo bastante da seção de direitos hereditários. Qual é o imposto? É o ITBI. E isso pode gerar um bug na sua cabeça, explodir, e você falar assim, o Alan está ficando doido. Ele falou que quando tem morte, seria ITCD. Por que agora ele está falando ITBI? Meus caros, atenção no que eu estou falando. A seção de direitos hereditários são herdeiros transferindo a um terceiro, ou a um dos herdeiros mesmo, os seus direitos hereditários. Perceba, a transação, olha aqui, ó. Estou botando aqui para a câmera do Instagram pegar. É entre vivos. É entre vivos. O bem que está sendo transmitido, que são direitos hereditários. Pegou a diferença? Então, a transação ali é entre vivos. Alan, mas olha que loucura, você falou que era o imposto sobre bens imóveis. Imóveis. Por que é ITBI, então? Meus caros, isso é muito interessante. Olha como que a lei, é importante você conhecer toda a lei. A natureza jurídica da herança, se você falar assim, olha, a herança, ela tem uma natureza jurídica. É de quê? É de bem imóvel. Por quê? Porque a lei manda. Não vamos ficar se aprofundando aqui. A gente quer gerar resultado para o cliente, a gente quer ser prático. A lei manda. A lei fala que a herança tem natureza de direito imobiliário, de direito imóvel, desculpa, tá bom? De bem imóvel. Então, o imposto que vai incidir sobre a transação de um direito sobre bens imóveis é o ITBI. Então, a seção de direitos hereditários é incidência de ITBI. Alan, isso quer dizer que a pessoa não vai ter que pagar o ITCD? Claro que vai. Ela paga o ITBI para se tornar herdeiro, naquela transação onde ela comprou, se for onerosa, ou ganhou os direitos hereditários de alguém que já tinha, por natureza, esses direitos. Agora, isso aí não impede que ainda tenha que ser feito o inventário daquela pessoa que faleceu e gerou os direitos hereditários. Por ocasião deste inventário, será recolhido o ITCD. Eu compro, e por isso pago, o ITBI para adquirir os direitos hereditários. E aí, quando for fazer o inventário, pago o ITCD. Mas olha que interessante, pessoal, que eu acabei de falar. Eu compro os direitos hereditários. E se alguém simplesmente quiser virar para mim e falar assim, Alan, mas eu quero te doar os direitos hereditários, ela pode? Pode. Pode. Todo mundo, pessoal, em regra, tem liberdade de doar aquilo que possui. Se eu possuo esse celular, olha meu celular que moderno, meus caros, isso aqui é um celular moderno, tá bom? Um dia vocês vão ter um celular de última geração como esse. Se eu quiser doar este celular para alguém, eu posso. Por quê? Porque eu possuo. Se eu quiser vender, também, porque ele é meu. É a mesma coisa. Se alguém de quem eu sou herdeiro faleceu, eu passei a possuir, eu passei a ter para mim direitos hereditários. Eu posso vendê-los, e aí a gente chama de seção onerosa de direitos hereditários, ou eu posso doá-lo. Eu posso doar para alguém. E aí, lembra do que o Alan acabou de explicar da diferença do ITBI para o ITCD? Se eu for vender meus direitos hereditários, eu recolho ITBI. E se eu for doar, Alan, eu recolho ITCD. O ITCD,
que não se confunde com o ITCD por ocasião do falecimento. Aí é um outro fato gerador. É um ITCD decorrente da doação dos direitos hereditários. Esse cessionário vai se tornar herdeiro. É isso aí. O cessionário se tornando herdeiro, ele poderá, então, aí sim, em sede do inventário, recolher o ITCD da morte daquela pessoa ali, do autor da herança. Ficou claro? Quem estava aqui não erra mais ITBI e ITCD se acompanhou esse resumo, tá bom? Tem certeza disso. Alan, então vai pagar 2 vezes o ITCD? Pessoal, cuidado, não é pagar 2 vezes. Vai se pagar 2 ITCD sim, mas não é 2 vezes o mesmo. O primeiro ITCD, no caso da doação dos direitos hereditários, ou cessão gratuita de direitos hereditários, é por um motivo. O fato gerador dele é a doação. Lembra? ITCMD, causa mortes ou doação. O M é causa mortes, né? CM, causa mortes ou doação. O primeiro, o fato gerador, é a doação dos direitos hereditários. O segundo, o fato gerador, é a morte do autor da herança. Show?